Olá, eu tô aqui hoje gravando a pintura de uma porquinha. Então vamos lá, eu tô usando salmão bebê na base da pintura, esticando bem a pintura com bastante calma e tentando tampar o risco. É claro que muitas das vezes a gente não consegue com tanta facilidade, mas não devemos nos preocupar porque muitas das vezes a gente bate stencil, então o stencil vai tampar. Então, vamos preencher, esfumaço bem, o máximo que eu puder. Em algumas partes eu vou deixar sem a tinta base, porque eu vou entrar com a minha primeira sombra, que vai ser o caramelo, tá? Tanto do lado quanto do outro. Se você observar bem, tem partes aqui na orelha que você vai ver que tem um espaço. Esse espaço é para quê? Para que eu possa vir depois com a minha primeira sombra. As cores que eu estou usando aqui a princípio, salmão bebê, caramelo e branco. Então, vamos esfumar bem. Quanto mais você esticar essa tinta, melhor será. É claro que você vai vir com um retoque depois, mas a princípio tem que esfumar. Eu sei que fica enjoativo, mas é a maneira mais fácil de decorar. Nesse espaço aqui que eu tô deixando, daqui a pouco eu já venho com o caramelo. Então, vamos trabalhar bastante, com bastante cuidado, com bastante amor. E esfumaça. Coloca a tinta de base e continua esfumaçando. E vai observando, aonde você vê que tá faltando tinta, você volta quantas vezes for preciso. Agora eu já venho com o caramelo e puxo para dentro do salmão bebê. Quanto mais você puxar essa tinta, mais delicado o teu trabalho vai ficar, tá? Puxa, sem medo, vai esfumando, ó. E coloca bem pouquinho, porque o menos sempre será mais. Dá para fazer a correção quando você coloca menos tinta, tá? Aí depois você vai colocando um pouco mais e um pouco mais, e você vai ver que o teu trabalho vai ficando perfeito. Não tenha pressa. Ah, mas não tenha pressa. Tu vai deixar secar, você vai retocar, você vai trabalhar, mas sem pressa, tá? E vou esfumando. Tá vendo como a pintura vai ficando delicada? Aqui no meio da orelha, na divisão da orelha também, ó. Coloco o caramelo e puxo. Vai esfumando. A mesma coisa, quanto mais você puxar, melhor fica. Porque vai dar profundidade. Cria vida o seu desenho. Então, eu puxo, esfumaço com bastante calma. E já vou vir com o branco e vou iluminar. A minha primeira iluminação no molhado. Pouquinha tinta, aonde eu não coloquei o caramelo, agora eu coloco o branco. Desculpa, acho que eu tô ficando resfriada. E vai colocando, na medida do que você vai observando a sua pintura. Porque às vezes a gente vê que precisa menos ou precisa mais, mas tudo é questão de observação. Nessa parte aqui da cabeça eu já tinha colocado a tinta, mas eu não coloquei a cor branca. Então eu vou esfumar aqui também para dar iluminação. Agora vamos para a pintura do rosto. A mesma coisa, a gente vai estar usando o salmão bebê, o caramelo e o branco, tá? Puxa, esfumaça. Se você quer ganhar tempo, eu tô com o pincel comum, mas eu já vou pegar o pitoar. Você pega o pitoar. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho. Gente, é um investimento, tá? O pitoar. Porque ele facilita, ele estica mais a sua pintura e pega uma quantidade maior de tinta. Eu vou falando e acabo esquecendo, né? E ao passar agora, caiu um pouquinho do salmão bebê em cima do caramelo, ele ficou mais suave. Então, eu tô vindo com o caramelo e intensificando. Aí volto e vou arrumando. Vamos esfumar, tá? Já vamos trocar de pincel daqui a pouquinho. Que a gente vai pintando e pensando. Ó,
venho com o pitoá, porque o pitoá, ele pega uma carga de tinta maior, mas tem lugares que ele não entra, porque ele é redondo. Então, eu vou precisar estar usando ele e, ao mesmo tempo, eu vou usar o pincel podado. Ah, qual o melhor pincel? É aquele que você se identificar, aquele que você achar melhor no seu trabalho. Porque eu posso te dar uma numeração e você não se adaptar. Então, vamos esfumaçando o salmão bebê. Espero estar ajudando, ter ajudado de alguma forma. Quero agradecer os inscritos do meu canal, meu muito obrigada. Eu sempre falo isso, eu não sei como agradecer. Sou muito grata a vocês, tá? E vamos preenchendo com o salmão bebê. Quanto mais, novamente, você esfumar, melhor. Tá vendo como o pitoá, ele pega uma área maior e te ajuda, facilita a sua pintura? Tá vendo? Observa que eu tô deixando alguns espaços novamente. Por quê? Agora eu venho ajeitando com o pincel podado. E nesses espaços que eu deixei, daqui a pouco eu venho com o caramelo. Para quê? Para criar profundidade. Porque aonde não tem sombra, tem luz. O olhinho está acima da bochecha, tem parte que a bochecha está acima do olhinho. Isso tudo vai criando sombra, tá? Então, a gente tem que ir ajeitando o máximo que dá, tá? Ó, agora, tá vendo? Olha o cantinho dos olhos, eu venho com caramelo, vou esfumar, puxar bem. Quanto mais você puxar essa tinta, mais bonito fica. Cantinho da bochecha, a mesma coisa, tá? Puxa bem essa tinta, não tenha medo de esfumar. Porque se você esticar bastante, se precisar tirar, você vai tirar, ok? Tirar como? Aí eu coloquei muito caramelo. Você pode estar tirando com o salmão bebê, porque está úmido. Então, ela aceita o trabalho que você faz. Aqui eu tenho uma cereja e um bolinho que está tampando um pedacinho do rosto. Eu coloco sombra. Sempre fala, onde não tem sombra, tem luz. Tudo que está abaixo é sombra. Então, eu vou estar colocando uma concentração maior de caramelo. Tá vendo que o meu rostinho está quase totalmente preenchido. Em cima do focinho, eu uso a sujeira do pincel, não peguei tinta. A sujeira do pincel e marco com o caramelo. Aqui, ó, em cima do rosto, tem uma faixa. Essa faixa, ela cria uma sombra para o rostinho. Então, eu tenho que vir com o caramelo e estar esfumando o caramelo todinho da testa para o rostinho, tá vendo? E vou puxando, ó. Quanto mais você puxar, melhor fica. Tá ok? A gente vai trabalhar outros elementos? Iremos trabalhar. Tá vendo o lacinho? A gente vai trabalhar o lacinho, a gente vai trabalhar, né, o laço em cima, a fita. A sobrancelha eu tô marcando para mim não esquecer. Uma curiosidade, toda vez que eu pinto um bichinho, eu esqueço a sobrancelha. Aí, ultimamente, eu ando marcando para que eu não perca ela. Tá? Vamos preencher novamente com o pitoá. Ah, mas eu não consigo me adaptar ao pitoá. Se você não consegue se adaptar ao pitoá, não tem problema. Você pode estar usando o seu pincel, porque o melhor pincel é aquele que você consegue se adaptar. A gente não repara o barulho de cachorro, porque eu falo sempre isso. Então, silêncio danado. Começa a gravar, começa o barulho. É os cachorros da vizinha, né, criança gritando, é gente gritando, é música, é tudo ao mesmo tempo. Então, vamos lá, continuo esfumando com o salmão bebê. Olha como vai ficando lisinho, tá? Aí eu vou trocar de pincel, por quê? Porque tem partes que o pincel pitoá não chega, certo? Então, eu tenho que voltar com o pincel comum e arrumar. Essa numeração aqui, eu acho que é o 6 nesse pincel. Mas poderia ser qualquer numeração. E vou, ó, colocando, depositando a tinta e puxando. E como eu fiz do outro lado, em algumas partes, você vai ver que tá ficando sem tinta. Mas é de propósito mesmo, para que eu não possa estar esquecendo. Agora eu venho no cantinho dos olhos, puxo, esfumaço o máximo que eu puder, tá? Vou seguir o focinho, tá? O focinho é a mesma cor que eu usei. Porém, eu deixo por último.
Eu gosto assim. Mas se você quiser também preencher tudo, pode preencher. É que pode secar e você não vai conseguir o degradê que você precisa, tá? Ó, aqui em volta da cereja. Vou esfumando o caramelo. Tá vendo? Tô usando só o caramelo e salmão bebê. Quanto mais você esticar, mais delicado vai ficar a sua pintura. Ó, tô só retocando, porque eu falo sempre isso. A pintura é um joguinho de observação e muitas das vezes você vai ver que está faltando tinta. Então você volta quantas vezes for preciso e arruma. Ó, embaixo da fita do laço, eu venho novamente com o caramelo. Por quê? Porque onde não tem luz, tem sombra, tá? E vamos retocando. Eu vou observando, vendo a minha necessidade e faço o meu retoque. Ó, puxo, esfumaço bem, o máximo que eu posso. Vou deixar a sobrancelha ali, desse lado, e depois eu volto para mexer nela. Agora vamos pro focinho. Vamos pintar com o pitoá novamente, salmão bebê, esfumando o máximo que eu puder. Posso estar passando por cima do caramelo afora ou de fora, por quê? Porque eu vou retocar ele. Não existe outra maneira, eu vou retocar. Então, vamos esfumando, puxa bastante essa tinta. Tem o narizinho, pode tampar o risco todinho. Ah, mas eu não tenho risco de porquinha. Gente, vai no Google, escreve risco de porquinha para pintura em tecido. Vai aparecer tantos que você não vai saber por onde começar. Salva esse desenho, imprime e pinta. O que eu estou mostrando, a maneira como eu pinto é a pele da minha porquinha. Ó, tô vindo retocando com o caramelo novamente. Por quê? Porque quando eu passei o pitoá agora, eu tampei, tá? Então, eu tenho que retocar. Venho no narizinho e vou, ó, preenchendo de um lado e já vou pro outro. Preenche e puxa. Puxa o máximo que você puder essa tinta, tá? Aí tem a cereja, em volta da cereja, novamente, eu passo um pouquinho de caramelo, porque aonde não tem luz, tem sombra, correto? E agora eu vou puxando. Vou trabalhar um pouquinho de branco para poder dar profundidade ou iluminação, essa profundidade que é o caramelo que eu coloquei. Eu tô arrumando ainda com o salmão bebê, mas eu já tô antecipando o que eu vou fazer para você. Puxa bem, tá? Sem medo. Ó, 3 pontinhos com caramelo. Não vai ficar assim, eu vou esfumar, tá? A gente pensa que vai ficar, mas não vai não. Ó, puxa bem, tá? E já vou pegar o branco para poder soltar essa narina. Vem na parte de cima, tá suja, eu aproveito novamente para criar aquela profundidade. E agora o branco, ó, para soltar a curvinha do nariz. Puxo, vou limpar, ó, o branquinho, tá vendo que mimoso? E vou arrumando. É aquele negócio, a gente vai pintando, quando a gente vê, tem algumas falhas, alguns pedacinhos que tá sem tinta, eu vou voltar ali, eu vou trabalhar ali, para que a minha pintura fique mais mimosa, mais bem feita. Então, quantas vezes for preciso, eu vou retocar, tá vendo? Eu tô voltando de novo no caramelo e puxando mais, tá? Vamos esfumar. Agora eu tô retocando o branco para que possa soltar essa narina. Mas tá pronto? Não. Isso aqui é a primeira fase. Depois, quando estiver totalmente seca, a gente vai trabalhar a luz seca. Vai trabalhar sombra e luz. Não só a luz, sombra e luz. Ó, um pouquinho mais de salmão bebê e esfumaço. Tá? Vamos trabalhar aqui com o vermelho no rosto. Qual vermelho? O vermelho que você tiver. Eu tô usando o vermelho vivo. Para dar aquela cocorada, eu falo sempre que é a vergonha do bichinho. É bem pouquinha tinta que você coloca e vai esfumando. Ó.
bem um pinguinho. E vai, esfuma bem, puxa o máximo que você puder. Aí eu tô vendo que tá ficando mais vermelhinho do que do outro lado. Eu vou voltar do outro lado, tá? Porque eu vou observando e é bom que fique o máximo, o mais parecido possível um com o outro. Vai secar, tenho que retocar? Bem provável. Eu gosto de fazer isso no molhado, não adianta. Para mim, o molhado ajuda a tinta a expandir melhor. Mas aí é questão de gosto. Se você quer fazer no seco, também pode ser feito. Vou voltar agora no branco. E já tô pensando aqui na cor dos olhos, tá? Daqui a pouco a gente já tá mexendo nos olhos. Embaixo dos olhos, vou colocar um pouquinho de branco e esfumar. Para quê? Para que solte. Esse tecido que eu tô usando é o tecido Estilotex. Ele é o pano de copa, tá? Tem também a sacaria que é muito boa, mas eu tô usando o pano de copa. E é muito bom pintar nele porque ele deixa a sua pintura bem lisinha, bem esticada, sabe? E eu nem uso, às vezes, cola na tábua porque ele não fica escorregando. É muito bom mesmo, tá? Já vamos para o olho. Tô aqui separando a tinta, só um pouquinho. É porque assim, eu vou começar a pintar e eu vou imaginando as cores. A cor do bichinho geralmente é a cor base. Eu posso estar, no meu caso, quando eu pinto porquinha, eu gosto de usar salmão bebê, ou palha, ou areia, ou marfim, tá? Aí, conclusão. O que eu vou imaginando são o restante da pintura. Agora o olho. Eu vou pintar com branco. Vou usar o azul petróleo e o preto, tá? Vou preencher a parte de cima e de cima para baixo. E agora, ó, vem e coloco um pouquinho de tinta para ficar um alto relevo. Mas por que esse alto relevo? Porque esse alto relevo já é a minha luz no molhado. Então, facilita a minha vida. Na hora que eu colocar o azul e puxar esse branco para dentro do azul, eu já tenho uma iluminação. É claro que depois que tiver seco, eu vou intensificar isso tudo, tanto o azul, quanto o branco, quanto o preto, mas eu quero que ela fique já olhando para mim como se já tivesse tudo completo, tá? Agora eu venho com o azul petróleo, encosto nesse alto relevo, vou de um lado e do outro. Por que eu tô fazendo tudo isso? Porque eu tô pintando o olhinho no total. Então, eu adianto todas as cores, porque aí o meu pincel também não fica sujo de cores diferentes, tá vendo? Eu coloquei de um lado, agora eu vou pro outro. Pego a cor escura e chego até o alto relevo e paro, né? Que é o azul petróleo. E daqui a pouco, eu vou esfumar essa cor branca para dentro do azul. Eu entro no alto relevo, ó, tá vendo? Eu entro no alto relevo e vou puxando para dentro do azul. Aí é como se eu tivesse usado duas tonalidades azul, mas não, é só o branco e o azul. Mas se você quiser também colocar esse alto relevo com um azul mais clarinho, ou uma cor mais clara, criando um degradê, também dá certo. Mas não há necessidade. Olha só, puxo o branco para dentro do azul, esfumaço bem, e eu já tenho duas cores, o azul petróleo e um azul mais claro. E automaticamente eu já venho com o preto e faço a minha divisão, tá? Ainda tô no azul, gente, só tô dando uma explicaçãozinha do que vai acontecer. É porque eu falo muito. Mas é assim, é muito repetitivo, é cansativo, mas quanto mais você ouvir alguém falando, mais fácil fica de você decorar. Eu só estou intensificando o azul para puxar para o branco. Vou sujar aqui, ó, de propósito, dentro. Daqui a pouco para você ver. Mas se sujar com o azul um pouco além. Não tem nada a ver, porque você vai entrar com o preto, ó. Sujei para você ver que quando eu pintar lá do outro lado, não vai fazer diferença, ó. Tá vendo? Ó. Não está completa. Aí você fala assim, mas está totalmente completo? Não. Mas eu deixei um espaçozinho para entrar com preto, mas também eu poderia cobrir todo com o azul e depois vir com o preto. Você consegue entender? Tá vendo? Estou retocando o branco.
tá? Tanto fora como dentro do azul. Vou fazer isso depois de seco. E agora eu venho com o preto e faço a divisão do preto. Tá bom? Ó, tô puxando o preto no lugar do preto. Ó, puxo bem. Vou fazendo o preenchimento. A única coisa que eu não vou colocar agora, eu não vou iluminar esse olho e não vou colocar os cílios. Por quê? Porque eu vou trabalhar nele ainda. Eu vou mexer no preto, eu vou mexer no azul, eu vou mexer no branco. Então, se eu delinear agora, não vai facilitar a minha vida. Uma vez que eu ainda estou pintando. Ó, coloco o preto, esfumaço. O máximo que eu posso. Ó, estica bem. Puxa. Tá? E tá aí, ó. Todo pretinho, o azul e o branco. Cada um na sua cor. E agora é questão de retoque. Você vai retocando. Você vai observando a sua necessidade e vai fazendo o preenchimento. Tá ok? Ó. E sempre com muito cuidado, com muito zelo. Não é difícil. Às vezes é complicado a gente imaginar, mas não é difícil. Ó, tá vendo? E você já vê duas tonalidades de azul e o branco. Lembra que eu falei que eu tinha esquecido a sobrancelha? Aí, voltei para poder marcar, para não esquecer. Senão depois eu não lembro mesmo, tá? Vamos já pintar a cereja, tá bom? Tô só dando retoques. É aquele negócio que eu falei, pintura é questão de observação. Eu vou vendo que tá faltando tinta, eu vou voltando. Porque eu gosto de trabalhar os mínimos detalhes. É cansativo, mas no final das contas fica muito lindo. Vamos pintar a cereja. Eu tenho aqui no meu canal olhinho já todo completo. Dá uma olhadinha, você vai ver. E dá para você ter noção de como vai ser finalizado esse olhinho, tá? Vou pintar a minha cereja daqui a pouco, mas dentro aqui da boquinha, ela tem uma linguinha que a gente vê. Eu tô botando, preenchendo com o vermelho, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de rosa depois e um pouquinho de vinho vai estar pronto. Tá ok? Ah, mas qual o vermelho que você usa? O que eu tiver na mão. Hoje eu vou usar o vermelho vivo. Porque o que tá aqui na minha mão, eu poderia pegar o tomate, eu poderia pegar o queimado, o intenso. Não sei, gente, mas aí eu vou preenchendo o que eu tenho. Aqui dentro da boquinha, em cima da linguinha, eu tô preenchendo com o preto. Mas você pode estar fazendo isso aqui com sépia, com marrom. Porque outro dia uma menina falou comigo, eu não gosto de botar o preto, não. Eu falei, ó, é questão de gosto. Eu gosto do preto, mas se você não gosta de preencher com o preto, você pode estar colocando outra cor, tá? Eu acho que o preto, pra mim, fica melhor. Mas é questão de gosto, tá? Então, vamos separar aqui as tintas. Na cereja, eu vou estar usando vermelho, né? Qualquer um que você tem, mas eu estou usando vermelho vivo, o vinho e o rosa, tá bom? Tô só separando, porque assim, foi o que eu falei, eu vou imaginando o que eu vou pintar e depois que eu vejo isso. Ó, tô colocando rosa bebê ou rosa candy, ou qualquer rosinha que você tenha, claro. Igual eu coloquei no olhinho, ó, com um alto relevo, ó, excesso de tinta. Para que eu possa estar puxando esse rosa para dentro do vermelho e criando a minha luz no molhado. Porque depois no seco a gente vai retocar, mas eu preciso que esteja no molhado. Coloquei o rosa, agora eu venho com o vermelho. Vermelho aqui o vivo que eu tô usando. Ó, vou puxando. Agora eu puxo o rosa para dentro do vermelho. Tá vendo como já vai criando uma luz? Aí eu volto com um pouco mais de vermelho e depois com o vinho, tá? Deixo um espaço igual eu deixei lá em cima para poder entrar com o vinho. Ó, quanto mais você esfumar, mais bonito vai ficar, tá? Eu vou esfumando.
Tô usando o vermelho vivo. Gente, assista esse vídeo até o final. Compartilha. Eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Eu sou muito grata porque eu sei que vocês realmente estão aqui, estão assistindo. Mas quanto mais vocês me ajudarem, poxa, quanto mais eu tiver visualizações, mais feliz eu fico, tá? Essa parte de baixo eu deixei igualzinho lá em cima, lembra? Sem completar. Porque esse bolinho, essa cereja está enfiada dentro do bolinho. Então tem uma sombra aqui, ó. Agora eu venho com o vinho e vou esfumando para dentro do vermelho. Quanto mais você esticar novamente, melhor vai ficar. Tá vendo a minha luzinha ali em cima? E olha que mimoso tá essa pintura aqui dessa cereja. Puxa, esfumaça, estica bem. Lá em cima aí, nesse buraquinho também, vou colocar um pouquinho de vinho daqui a pouco. Por enquanto eu tô iluminando novamente com rosa. Aí eu volto no vinho, daqui a pouco e retoco. Ó, dentro da profundidade, ali onde eu deixei clarinho, eu tô puxando o vinho, tá? Para que você consiga ver. Depois eu vou colocar um cabinho, mas não agora. Volto com o vermelho, dando as batidinhas, em alguns lugares esticando, para que possa criar volume, tá? Puxa bem. E agora rosa do lado oposto, né? E vamos esfumar. Puxa bem. E vai ficando cada vez mais bonito. Aí eu vou intercalando entre vermelho, vinho e rosa. Tá vendo? Vinho ali dentro para criar profundidade. Aí, questão de observação. Eu observo se está faltando alguma coisa e vou acrescentando. O que eu estou acrescentando aqui? Eu estou acrescentando rosa bebê, porque eu não posso vir com o branco agora. Então, eu coloco o rosa bebê, coloco o vermelho para poder dar aquela nuance, aquela cor realçada e volto no vinho. E assim eu vou indo, criando a minha profundidade, tá? É simples, tem coisas que é muito simples de pintar, mas vai mudar conforme a delicadeza com que você pinta, tá? É bem simples a cereja e eu acho que combina muito com chocolate, com bolinho, com cupcake, né? É muito gostoso quando a gente vê assim, né, a pintura. É muito bom. E eu agradeço muito mesmo. Olha como tá ficando. Olha que delicadeza. Não vou poder mexer muito porque eu preciso